Olá, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre opúsculo, sobre o modo de aprender e meditar. Esse opúsculo, que é um pequeno tratado, veja, pequenininho mesmo, né? Dá umas 3 folhas, sulfite A4. E esse opúsculo foi escrito por um filósofo chamado Hugo de São Vítor. Hugo, ele era filósofo que ajudava na instrução, na educação dos monges em Paris. E era na abadia de São Vítor que isso acontecia. Por isso ficou o nome Hugo de São Vítor. E ele é do século XII, ali aproximadamente. Ele viveu nos anos de... Nasceu em 1096, falecido em 1141. Bem, ele escreveu vários livros, mas esse opúsculo aqui faz um resumo muito interessante, muito profundo sobre o que é aprender, como acontece esse processo de aprendizagem e também como a gente medita aquilo que aprendeu. Então, eu vou fazer aqui um vídeo, eu creio que ele vai ficar um pouquinho mais longo, porque tem umas nuances bem interessantes. Vou colocar aqui também as minhas impressões, certo? Dessa leitura. Muito bem, pessoal. Vamos começar então. A primeira parte do livro, ele vai começar falando sobre a humildade. Exatamente. Porque para aprender é preciso ser humilde. A humildade é um elemento essencial nesse processo. E ele diz o seguinte: não se envergonhe, esteja disposto a aprender de qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode te ensinar algo. Então, nunca se colocar em uma posição soberba, prepotente, de olhar para um indivíduo e achar que nada pode ser aprendido daquela pessoa. Ao contrário, principalmente nos dias atuais, em que existem muitas pessoas que acreditam que somente o fato de ter um certificado pendurado na parede vai significar alguma coisa, que eu posso aprender algo dela. Caso contrário, se a pessoa não tem instruções, né, é uma pessoa mais humilde nesse aspecto, essa pessoa, então, eu não vou aprender nada dela. Então, esse tipo de pensamento, que é meio que inconsciente, é algo que a gente precisa analisar em nós mesmos, porque nós podemos aprender de todo mundo. Existe um pensador atual, que é o Paulo Freire, né? E ele fala algumas coisas, ele quer dizer a respeito disso, do, do portador do conhecimento não ser mais o professor, e que hoje em dia nós podemos aprender de todos. Veja, esse pensamento não é dele. E é claro que Paulo Freire já tem um cunho um pouco mais social dentro desse aspecto, mas Hugo de São Vítor já dizia sobre a humildade e como uma virtude. A humildade é uma das principais virtudes do ser humano. Então, ele já dizia isso no século XII, de uma forma a penetrar na questão da alma do ser humano, na alma do indivíduo. Paulo Freire fica mais nessas questões superficiais do social, já Hugo de São Vítor, ele aprofunda, porque consciente de que o ser humano ele é um ser integral, munido de corpo, alma e espírito. Então, a humildade é o principal aspecto para se iniciar qualquer labuta, qualquer estudo. Então, e também ele comenta, né, no comecinho ali do opúsculo, que muitos se enganaram por quererem parecer sábios antes do tempo. Esse aspecto também é algo muito atual. Veja, quando nós estamos no Instagram, olhando os stories de algum especialista de alguma área, nós lemos os seus stories explicando alguma situação e após essa leitura rápida, muito rápida, o que cabe no story? Coisa pouca, né? Diante dessa leitura, nós já consideramos que nós sabemos tudo sobre aquele assunto e já saímos explicando para todo mundo aquilo como se fôssemos experts nesse assunto também. Então, muito cuidado com essa presunção de ser sábio antes da hora.
A sabedoria é um aspecto que está ligado à alma e é uma questão que a gente cultiva ao longo dos anos da nossa vida. Não é à toa que nas histórias que a gente lê, os sábios são sempre anciãos, né? Então, quando se é muito jovem, é muito sedento, né? É muito curioso, mas também a gente corre um sério risco de escorregar nesses aspectos da falta de humildade, de querer ser sábio antes da hora. Então, a humildade ela vai conseguir curar todos esses aspectos se nós conseguirmos nos policiar, nos analisar, correto? Isso aí, essa é a primeira parte. Então, na sequência, ele vai falar o seguinte: procure ardentemente ter sempre os seus vultos diante dos olhos da mente, como um espelho. Esses vultos que ele se refere, que Hugo se refere, são as pessoas as quais nós nos inspiramos no mundo intelectual, na vida intelectual, na vida de estudos. Então, é preciso sempre ter essas pessoas muito próximas de nós. Não no sentido físico, mas no sentido dos próprios livros, da própria internet, né? Ter essas pessoas próximas a nós para nos espelhar nelas. O professor Olavo de Carvalho tem uma teoria, eu diria, né? Em que ele fala da importância de ter uma assembleia de vozes. Essa assembleia de vozes nada mais é do que uma escolha que nós fazemos na vida. Escolhemos 3 pessoas que exercem influência, são importantes na nossa vida e que nós confiamos. Nós sabemos que essa pessoa provou com o tempo, ela já provou que é merecedora dessa escolha. E após essa escolha, nós passamos a medir nossos atos, nossos pensamentos, por meio dessa inspiração que temos nessas pessoas. Se é uma pessoa muito próxima, então é uma pessoa que eu posso realmente recorrer, pedindo um conselho, pedindo ajuda até mesmo. Se é uma pessoa distante, por exemplo, uma pessoa, um estudioso já mais renomado, ou ainda uma pessoa já falecida que escreveu diversos livros e que você gosta muito, ou um filósofo, um santo, essas pessoas também podem exercer essa assembleia de vozes na sua vida por meio do que deixou marcado no mundo, né? No meio dos livros, por meio do seu próprio testemunho. E você pode medir-se por meio desse testemunho de vida e esse registro deixado no mundo. É interessantíssimo essa forma, porque a partir disso você consegue anular todo tipo de comentário ou crítica, ou ainda realmente comentários negativos que venham até você de outras pessoas. Se essa pessoa não faz parte da sua assembleia de vozes, você simplesmente ignora, porque você entende que aquilo não faz parte de quem você é, aquilo não vai agregar algo, né, de valor em você, então você não precisa levar aquilo tão a ferro e fogo. E já quando você tem aquela pessoa em alta conta na sua assembleia de vozes, quando ela fala algo para você diretamente ou indiretamente por meio daquilo que escreveu e viveu, você vai levar mais a sério porque é basicamente como uma correção fraterna. Então, essa também é uma característica interessante que ele coloca já a seguir da humildade. O espelho para com pessoas, bons vultos, boas pessoas que podem servir como padrão, como molde para a nossa própria vida intelectual. Dando sequência, ele vai falar um pouquinho sobre as 3 coisas essenciais na vida de um estudante. E são elas: a natureza, o exercício e a disciplina. Na natureza, é preciso, primeiramente, analisar, observar o seu meio, observar a sua realidade, o que está aqui ao seu redor. Quando você observa o seu meio ao seu redor, você pode instantaneamente sentir um anseio por buscar mais
algo em relação àquilo que você observou na sua realidade. Então, já começa ali a te dar um sentido, um norte, o teu estudo. Após isso, o exercício. O exercício é estudar, basicamente, né? E buscar aquilo que você observou e estudar. Nós podemos chamar isso de trabalho, certo? É um engenho. Essa palavra vai aparecer bastante também no opúsculo, que nada mais é que o próprio trabalho, o exercício. Veja, estudar não é fácil, porque vai exigir de você o engenho, aquela labuta de você ir até o local, que seja uma mesa, uma escrivaninha, um local para você abrir o livro e estudar. Isso exige muito da natureza humana. Mas quando você consegue observar o norte, quando você observou a sua realidade e viu um sentido naquilo, o labor é muito mais fecundo, certo? E disciplina. Ora, estudar também exige disciplina. Então, é aquela repetição. Fazer mais vezes, buscar tornar isso algo rotineiro. Isso é muito saudável para o seu intelecto e te faz despertar para novos horizontes, observar cada vez mais a sua realidade, o seu meio e cada vez mais buscar mais, aprender, entender aquilo que te cerca, certo? Então, isso também faz parte do opúsculo. Na sequência, Hugo de São Vítor pede que valorizemos duas coisas: o engenho e a memória. O engenho, como eu comentei com vocês, é basicamente o trabalho. E o engenho, ele é natural ao passo que a gente reforça ele com o nosso hábito. Então, a partir desse hábito que eu crio de estudar, que é trabalhoso, é um labor, é um engenho, a partir desse hábito, eu posso ter maior capacidade de criar. E a criação, ela é inerente à alma. Mas é preciso que tenha um hábito. Só assim a criação, ela virá. Mas a criação, ela não vem sozinha por meio do engenho. Ela também vem por meio da memória. A memória, ela sintetiza aquilo que eu reforcei por meio do engenho. Então, porque o ser humano, ele naturalmente esquece. Contanto que nós estudemos por meio de um engenho, um hábito, naturalmente a minha memória vai entrar em ação com mais frequência, tendo nuances daquilo que eu já estudei. E a partir disso, ela consegue sintetizar o meu estudo, resumir aquilo, né, mentalmente, faz aqueles esquemas mentais para que aquilo que eu estudei fique mais acessível quando eu precisar lembrar. E a memória, ela é intrinsecamente fortificada por meio da meditação. A memória e a meditação, como Hugo de São Vítor comenta, elas caminham juntas. Ao rememorar algo que você estudou, naturalmente você vai meditar em cima daquilo. E é ali que você vai conseguir, de repente, ter uma luz, um insight e criar. E aí vem essa questão de o engenho e a memória caminharem juntos para que uma meditação ocorra de uma forma adequada e, a partir disso, a criação que é inerente à alma. Nós podemos encontrar no opúsculo 3 tipos de leitura. A leitura que é feita do mestre para repassar ao seu aluno, ao seu discípulo. A leitura que é feita pelo mestre, especificamente, para si mesmo, mas como mestre, como professor. E também há apenas a leitura dita: leio o livro porque leio.
esses 3 tipos de leitura, eles vão ter realmente níveis diferentes de meditação. Mas a meditação é a investigação prudente daquilo que foi lido. Então, em todos esses 3 tipos de leitura, há um tipo de meditação, na qual nós podemos colher frutos diferentes. Mas o mais importante é lembrar que, diante dos tipos de leitura e da meditação oriunda disso, todas elas têm o mesmo fim, a mesma finalidade em um aspecto, que é a busca pela verdade. Aquela verdade que não é relativa. Não existem vários tipos de verdade. Não é a sua opinião ou a minha. No campo da verdade, ela é imutável e inigualável. Não temos como compará-la. Então, essa é a nossa busca incessante. O tempo inteiro estamos buscando pela verdade, aquela com V maiúsculo. Diante da verdade, existem gêneros de meditação. Bom, a meditação é um exercício vinculado à consciência. Para aqueles que são cristãos, nós podemos dizer que a nossa consciência é a nossa alma. Então, a meditação é um exercício vinculado à alma. Logo, a própria vida de estudos, a leitura, ela também exerce aí, é um exercício de alma, com certeza. Então, os gêneros de meditação são o exame dos costumes, a indagação dos mandamentos e a investigação das obras divinas. Bom, quando eu medito, ao ler, fazer uma leitura, eu analiso os costumes da minha época. Faço um exame desses costumes, moralmente falando, diante da minha própria realidade e da realidade que me cerca. Aí eu começo numa indagação dos mandamentos, em que aspecto essas atitudes nesse estudo, nisso que eu estou estudando, em que aspectos aquilo está vinculado aos mandamentos que nós bem conhecemos. E a partir disso, eu faço uma investigação das obras divinas, porque todo estudo meditado, ele é dignificado a partir do momento que eu pondero isso à luz do nosso Criador. Então, essa busca pela verdade, conscientes de que essa meditação está fazendo um exercício vinculado à minha alma, naturalmente eu estou buscando essa verdade é Deus. Então, naturalmente eu vou fazer essa investigação das obras divinas na minha leitura, no meu estudo, bem como na minha realidade, onde eu estou nesse mundo. E na sequência disso, nós temos as 3 visões da alma, da consciência, certo? Diante do nosso estudo, que é o pensamento, a meditação e a contemplação. Essa é uma ordem perfeita de um estudo, porque a partir disso você consegue realmente sintetizar tudo diante daquele hábito adquirido e não esquecer mais, o que é o mais desafiador para nós, não esquecer mais. Então veja, o que é o pensamento? É novamente aquilo que eu falei antes, é o engenho, é o trabalho, é a minha mente tocada pela realidade que me cerca. Aí, a partir disso, eu venho na minha meditação, que é aquilo que eu comentei anteriormente, é a minha sintetização de tudo aquilo que eu estudei, de tudo aquilo que o engenho produziu. E daí, a partir disso, eu vou criar algo, eu vou repensar. E a contemplação, que é um degrau a mais na vida de estudos. Então, também é importante lembrar que meditação e contemplação, elas, embora pareçam, né, são parecidas em aspecto de vocabulário mesmo, mas elas são diferentes, porque a meditação, ela explica algo oculto em nós, porque por meio do estudo eu fui buscando, eu fui entendendo, mas a contemplação
é de fato a visão dessas coisas ocultas, que antes estavam ocultos em nós. Vamos ver se eu consigo explicar de alguma forma. Por meio do livro Madame Bovary, não sei se você já leu, mas a personagem principal é a Emma Bovary, é a Madame Bovary. E, enfim, quando eu faço a leitura desse livro, eu estou lendo a vida dela, né, da Madame Bovary. Então, a partir daquele engenho que eu fui e sentei para ler, eu vou começar a meditar diante da minha realidade a vida da Madame Bovary. E quem leu sabe que a vida dela foi um tanto quanto complicada. Ela casou-se por comodismo, por conveniência, e a partir disso ela casou com um médico, né? Esse médico era apaixonadíssimo por ela, mas ela nem tanto assim. Então ela reclamava bastante da sua vida conjugal, não para os outros, mas para si mesma. Ela sempre estava lamuriando, né? Então, esse aspecto em todo eu tô meditando, tô vendo, tô começando a enxergar, né, nessa personagem algumas realidades mesmo que acontecem. E a contemplação é quando eu enxergo na Madame Bovary algumas situações semelhantes à minha própria vida. Às vezes eu também ajo como a Emma. Então ali existe um momento de contemplação daquilo que eu estava lendo e percebo na minha própria realidade situações em que, nossa, eu sou igual. Nisso aqui eu fiz igual uma vez. Então é bem importante esse processo, porque é um processo honesto, você está buscando a verdade. Então, naturalmente, esses momentos de contemplação vão surgir. É basicamente como uma oração. Você começa com uma oração vocal, de repente passa a uma meditação um pouco mais profunda das nossas realidades e de repente você está contemplando a verdade em algum aspecto. Claro que começa bem pouquinho, né? E vai aumentando, né? Como é uma escada para o céu, as moradas do castelo interior. Mas é assim que começa. É um engenho, é um hábito que passa por uma meditação um pouquinho mais profunda e depois para a contemplação da verdade. Para finalizar esse vídeo, então, gostaria de apenas fazer um breve resumo. O opúsculo sobre o modo de aprender, veja, ele é pequenininho, mas ele traz pra gente um ensinamento grandioso. Eu digo, e digo ousadamente, mas aqui eu tenho direito de dizer porque é o meu próprio canal. Mas com certeza o Good São Vitor é melhor que Paulo Freire. Então, um resumo da ópera para vocês. O que é um método de aprender? Ele é leitura, resumo e ruminação. Leitura, resumo e ruminação. A leitura é o engenho, aquele momento em que você vai sentar e ler e tentar bravamente tornar isso um hábito. O resumo, que é a sintetização de tudo, sempre a meditação daquilo que você leu. E a ruminação, que é a contemplação. O que é o ato de ruminar? Uma vaquinha, quando rumina, ela come o pasto, ela tem um estômago diferenciado, né? Vai e volta de novo para a boca para ela mastigar mais um pouco. Volta, desce, volta de novo. Ela rumina o pasto. Então, esse é o ato para a gente também. Ruminar aquilo que leu, aquilo que meditou. Vai, ingere, depois retoma aquilo de novo, mastiga mais um pouco, contempla mais um pouco, ingere de novo, e assim faz o processo do estudo. É assim na vida toda. Bom, pessoal, esse é um vídeo, ele ficou um pouco mais extenso. Desculpa novamente pelo jeito que eu falo meio devagar, né? Mas, de novo, acelera o vídeo aí para você conseguir captar junto comigo todas essas ideias. Esse livro foi lido no meu grupo de estudos. Nós temos um grupo de estudos para mulheres chamado Grupo de Estudos Edith Stein. E agora, na próxima quarta-feira, nós teremos mais um encontro online e que nós vamos discutir
os primeiros capítulos do livro Madame Bovary, do Gustave Flaubert. É um grupo de estudos online, então se você tiver interesse em participar, entre em contato comigo, que vai ser uma grande alegria poder recebê-la também neste grupo. A busca incessante pela verdade, pelo engenho, pela meditação e pela contemplação. Até a próxima. Tchau, tchau!